A república é um sistema sempre falho. Aparentemente ia dando certo nos Estados Unidos, mas as preocupações de Alexis de Tocqueville sobre a democracia americana que ele tanto admirava se materializam. Os Estados Unidos caminham para a oclocracia anárquica. O populismo democrata de Obama e da Madame Clinton, financiados pelos fundos muçulmanos, ameaçam os Estados Unidos. Do outro lado, a reação conservadora republicana. Essa nação que tanto admira a história romana enfrenta agora o dilema de Roma. Mário e Sila, e talvez aceite a solução de Júlio César para as novas responsabilidades do Império. E como evoluiu a República Brasileira? O barão de Cotegipe apostou com a princesa Isabel que ela jamais assinaria a lei da abolição. A princesa assinou, e a resposta veio profética. Vossa Alteza ganhou a aposta, redimiu uma raça, mas perdeu o trono. As oligarquias do café e da pecuária, escravagistas por vocação, embeveceram chefes militares com a mosca azul das ambições. Em 15 de novembro de 1889, o golpe militar decretou a República. De início, o Brasil teve 2 presidentes militares, Deodoro e Floriano. Governaram ditatorialmente. Aumentaram as despesas executivas e, através do encilhamento, afundaram o país numa inflação imensa. Em 1894, finalmente a oligarquia cafeeira assumiu o poder com Prudente de Moraes. Começou com o sangrento episódio de Canudos. Hoje em dia, com boas estradas, é fácil sair de Salvador, Maceió ou Recife e chegar em Canudos. Naquele tempo não existiam estradas, aviões ou helicópteros. Aqueles sertanejos rudes, analfabetos, mas cheios de fé, a grande fé dos humildes, não ameaçavam a malfadada república, mas decidiram destruir o arraial. Sem sucesso, várias expedições foram enviadas e vencidas. Finalmente o exército, os sertanejos resistiram com heroísmo, dignidade e fé. Bradavam: viva o bom Jesus e o Antônio Conselheiro. Uma luta épica, relatada por Euclides da Cunha nos Sertões. Canudos não se rendeu. Foi se extinguindo lentamente. Tudo terminou quase ao pôr do sol. Cito de memória. Diante do exército brasileiro estavam 2 mulheres, um velho e 2 crianças. Um escritor peruano, Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa, contou e cantou a epopeia na guerra do fim do mundo. E ainda houve a Guerra do Contestado, a revolta da Chibata e a Guerra Civil que ensanguentou o Rio Grande do Sul. A República Velha durou até 1930. Com razão, foi apelidada de República dos Coronéis, República do Café com Leite, República do Bico da Pena e das Urnas Falsificadas. Sucateou a Marinha,
impediu a industrialização e o desenvolvimento do Brasil. Foi substituída pela oligarquia positivista, a ditadura Vargas e o Estado Novo, a maior e mais sangrenta ditadura da história do Brasil, que a esquerda fundamentalista prefere não recordar. Getúlio promoveu a criação de dois partidos, o PSD das grandes oligarquias e o PTB dos pelegos sindicais ligados ao governo. Durou até 1945, mas se prolongou com Eurico Gaspar Dutra, ministro no Estado Novo, indicado por Vargas. Em 1950, o movimento queremista colocou Getúlio Vargas na presidência, dessa vez com eleições. Suicidou-se em 1954, ameaçado de prisão pelo movimento militar. Em 31 de janeiro de 1956, a espada do Marechal Lott garantiu a posse de Juscelino Kubitschek. Simpático, habilidoso, bom dançarino, elegante e carismático. Finalmente, o peixe vivo completou o período presidencial. Preocupado com o Palácio do Catete, muito vulnerável às pressões populares, criou e transferiu a capital para Brasília, isolada do eixo Rio-São Paulo, e construída para impossibilitar qualquer manifestação contra o governo, mesmo nos dias atuais. O Japão, depois a Coreia do Sul e agora a China, criaram as suas montadoras nacionais, visando a exportação de carros para o mercado externo, principalmente os Estados Unidos, o maior comprador do mundo. Juscelino fez o contrário. Convidou as montadoras de outros países para produzirem para o mercado interno. E assim, a indústria automobilística do Brasil sempre foi paralítica quando comparada com a dos países citados acima. Criou a Sudene, que, na minha modesta opinião, mais prejudicou do que beneficiou o Nordeste. Sucateou as ferrovias e a marinha mercante de cabotagem em favor das rodovias. A gráfica governamental imprimiu montanhas de papel-dinheiro. Sempre sorrindo, Juscelino afundou o Brasil na mais trágica inflação. Depois, o magnífico tribuno Jânio Quadros, mas renunciou em poucos meses. Então, chegou a vez de João Goulart. Guerrilheiros foram treinados em Cuba e na China. Brizola organizou no Sul os grupos armados dos 11. E no Nordeste existiam as milícias de Francisco Julião. Os sargentos, em total indisciplina, se erguiam contra a hierarquia para salvar o Brasil da ditadura comunista. Milhões de brasileiros, principalmente brasileiras, ocuparam as ruas em defesa de suas famílias, dos valores da cristandade e da pátria. João Goulart foi afastado do governo e os militares permaneceram no poder até abril de 1985, quando José Sarney assumiu a presidência. Era o presidente da Arena, o partido do governo, e se tornou o chefe do MDB, o partido da oposição. Só mesmo
nessa república. Recordo as palavras de Nelson Maculan. No Brasil existem dois partidos, a arena do governo e o MDB contra a oposição. No momento pensei numa butade, mas meio século depois, vendo o MDB de Temer Calheiros Jucá, e como José Ribamar Sarney se adaptou ao comando do MDB, vejo que Maculan falava com seriedade. Sarney decidiu enfrentar a inflação congelando os preços. Convocou as fiscais do Sarney, que levaram para a prisão um grande número de gerentes de supermercado. Depois veio Fernando Collor de Mello confiscando a poupança dos brasileiros, mas teve o mérito de melhorar a indústria automobilística abrindo o mercado. Terminou caçado e veio o rápido interregno de Itamar Franco. Os socialistas que se dizem moderados nomearam Fernando Henrique Cardoso ministro da Fazenda. Fernando não entendia e nada entende de economia. A criação do real era uma antiga proposta, se não me falha a memória, de Mário Henrique Simonsen e André Lara Rezende, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, em 1985, sustentada nos princípios do velho mago das finanças, Hjalmar Schacht. Iniciou as privatizações, mas não se enganem, nada de abertura liberal, regulamentos e burocracia, um grande conjunto de empresas amigas ligadas ao Estado, privatizações financiadas com valor de até 80% pelo BNDES. Fernando decidiu conseguir um segundo mandato. As más línguas propalam, quem sabe assim dizem, comprou os votos do Congresso. A inflação em níveis imensos exigiu juros estratosféricos de até 45%. Na tentativa de vencê-la. Em seguida, o desgoverno Lula. O PT cooptou o Estado que se confundiu com o governo, imprimiu dinheiro à vontade e aumentou a dívida pública em pelo menos R$1 trilhão. Junto com Dilma, fundou o Brasil em sua maior crise, com 12 milhões de desempregados, um nível epidêmico de corrupção nunca antes alcançado, que envenenou todos os partidos do país. O putrefato pântano da República em sua orgia final. O PT, PSOL, PSTU, PSB, PCdoB, PPS e afins defendem com vigor o caos na sociedade e tentam impor o aborto à ideologia de gênero, desestruturar a família natural, mulher, homem e filhos, o ensino do islamismo nas escolas, o elogio das ditaduras cubana e da Venezuela, a justificação da Coreia do Norte e muito mais. A esquerda fundamentalista sonha com a ditadura bolivariana e o regime cubano. Mas o caminho dessa esquerda desvairada foi pavimentado pela outra esquerda que se declara socialista moderada, com os seus apodrecidos partidos. O PMDB de Temer e Renan Calheiros, o PSDB de Fernando Henrique Cardoso
Geraldo Alckmin e Aécio Neves. E pasmem, senhores, o PTB de Roberto Jefferson. E não se esqueçam dos partidos unipessoais de orientação socialista, cujos dirigentes sempre assim se declararam: a Rede e o Podemos. Todos socialistas. Não existe no Brasil, um país de maioria conservadora, um único partido conservador. Em resumo, durante os 129 anos da República, não tivemos 20 anos de tranquilidade, paz e estabilidade. Eis o resumo dessa República, sempre instável, oligárquica e irresponsável. Por essas razões, não é possível ser republicano. Saudamos a monarquia e a Casa de Bragança.